História é uma palavra de origem grega que significa conhecimento por meio de uma indagação. A palavra história deriva de histor, que quer dizer sábio ou conhecedor. São muitas as definições que se fizeram desta ciência. Mas afinal, o que a história estuda? A história examina justamente o processo de mudanças ocorridas nas sociedades. Inclui-se aí as mudanças no modo de os homens se relacionarem uns com os outros, mudanças no campo da tecnologia, nas relações do trabalho, mudanças na moda, mudanças na alimentação, na construção de moradias e ainda no modo de pensar, de se divertir, etc. Mas a história não estuda apenas as mudanças, ela também se ocupa daquilo que, mesmo com o passar dos anos, não mudou ou mudou muito pouco. Ou seja, a história também estuda as permanências. A história, então, analisa as mudanças e as permanências. Procura perceber o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a relação entre aqueles tempos e a atualidade. Ou seja, a história estuda o passado e também o presente. Daí, o historiador francês Marc Bloch dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Para muitas pessoas, a história lembra apenas velharia, túmulos de reis, cidades em ruínas, papéis corroídos por ratos. Lembra um passado frio, distante, morto. Mas a ideia que temos de história é outra. Acreditamos que faz sentido estudar o passado porque ele nos ajuda a compreender o presente. O cientista que estuda a história é o historiador. O historiador, ele faz uma investigação histórica através de uma série de perguntas. Por isso, nós podemos compará-lo a um detetive. O historiador investiga o passado. Ele parte do presente, vai ao passado, colhe informações importantes para a sua análise e depois retorna ao presente a fim de melhor compreendê-lo. Por isso, pode-se dizer que a história é a ciência que estuda o passado e também o presente, bem como a relação entre um e outro. O historiador só pode afirmar algo se tiver como prová-lo. Para isso, ele se utiliza de todos os vestígios da passagem dos seres humanos pela Terra, restos de suas moradias, de sua alimentação, seus instrumentos de trabalho, seus enfeites, suas armas, suas pinturas, suas canções, suas festas, além de textos escritos como cartas, jornais, revistas, certidões, leis, e também existem as esculturas, as fotografias, filmes, fitas cassete, CDs. Todos esses elementos formam o que a gente chama de vestígios, fontes históricas. Depois de reunir todo esse material, o historiador escolhe aquilo que mais interessa ao seu tema. Em seguida, organiza o material escolhido. Daí tem início uma das fases mais interessantes da pesquisa: verificar se esses materiais são fontes confiáveis. Depois de verificar a confiabilidade do que coletou, o historiador passa a comparar, relacionar, analisar e assim, aos poucos, vai construindo a sua versão sobre o assunto.